O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro de hoje. Vamos prosseguir com o nosso, já no final, já finalizando quase o nosso estudo do Evangelho de Marcos, né, segundo a interpretação do Emmanuel. Hoje, nossa aula 52 é a primeira aula da sequência de gravadas, né? Então, nós teremos 3 aulas gravadas e sobre o capítulo 14, que é o que nós estaremos entrando hoje, e depois uma aula ao vivo, né? Como eu sempre digo, peço a vocês que deixem os comentários de vocês, ajudem a construir essa aula ao vivo, que acontece após as 3 aulas gravadas. Como é que funciona quem está chegando agora? Eu pego os comentários de vocês de cada aula, levo lá para o dia da aula ao vivo e nós vamos ler esses comentários, vamos trocar experiências, vamos ver entendimentos diferentes, vamos consolidar um conhecimento, tá bom? Então, eu peço que vocês, por favor, deixem seus comentários lá para que a gente possa fortalecer a nossa aula ao vivo, tá bom? Além disso, peço que curtam os vídeos do canal, vocês curtirem o vídeo do canal, não necessariamente as minhas aulas, você mostra para o YouTube que esses vídeos são relevantes e quando alguém estiver de alguma forma procurando assuntos parecidos, o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai entregar esses cursos a essas pessoas. Então, dessa forma, nós estamos apenas com um clique ajudando a propagar a palavra do nosso Mestre Jesus. Tudo bem? Bom, dito isso, irei colocar agora no primeiro plano aqui a figura amiga do nosso Mestre Jesus. E aí eu pediria que nesse momento todos vocês fechassem um pouquinho os olhinhos, onde quer que vocês estejam, para que a gente possa nos concentrar, né? Possamos nos concentrar nessa imagem bonita que está à nossa frente, nos concentrar junto à espiritualidade amiga, pedindo a inspiração necessária, a harmonização necessária, para que a gente possa, nesse momento, adentrando nessa aula virtual, absorver ao máximo de conhecimento necessário. Fique conosco para que Ele nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos, então, dar andamento aqui ao nosso estudo. Vou compartilhar com vocês aqui a outra tela. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Então, hoje, aqui era para ser estudo 50, eu já vou arrumar logo, porque senão depois eu vou esquecer. Pronto. Salvar. Compartilhar. Então,
como eu havia dito, esse aqui é o nosso estudo 52, tá? Do Evangelho de Marcos, segundo a interpretação de Emmanuel. Nós vamos hoje adentrar no capítulo 14, que diz o seguinte para nós. Ele dizia veementemente: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos também diziam o mesmo. Tá? Então, nós vamos hoje avançar nesse tema, vamos ver qual foi o texto que o Emmanuel nos trouxe referente a esse estudo também, mas a interpretação que a gente pode trazer sobre esse capítulo 14, versículo 31, a gente vê que refere-se a Pedro e outros discípulos de Jesus. Tá? Então, é uma passagem contida com esse contexto. Né? Então, nesse versículo, Pedro afirma com firmeza que mesmo que precise morrer, jamais negará Jesus. Né? E os outros discípulos concordam e declaram o mesmo. Né? Então, esse versículo, no contexto da última ceia e dos eventos que antecederam a prisão de Jesus, mostra claramente como eles se comportavam naquele momento antes da prisão de Jesus, por tudo que ele passou, né? Mas também demonstra que, apesar da promessa de lealdade, Jesus já havia predito que Pedro o negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Então, a passagem completa, ela destaca a confiança e o desejo de fidelidade dos discípulos, contrastando com a fraqueza e a falibilidade humana que se manifestam mais tarde. E aí é importante dizer que o Emmanuel tem uma frase que eu acho muito interessante, né, que nós somos mais fracos do que maus. Né? A gente, às vezes, é fraco para as nossas más tendências. Não necessariamente que sejamos maus, mas nós somos fracos para resistir, muitas vezes, às nossas fraquezas. Bom, o texto de autoria do Emmanuel tem o título de Protestos Verbais. Né? Eu vou ler cada slide e a cada vez que eu ler, eu vou dar uma contribuição minha em relação ao que eu entendi do texto, tá bom? Protestos verbais. É indispensável que o aprendiz sincero do Evangelho esteja sempre de mãos dadas à vigilância, no capítulo dos protestos verbais. As promessas mirabolantes ficam muito bem às comédias de leviandade, mas nunca aos que compreendem sinceramente o que seja esforço, trabalho e realização. Bom, nesse primeiro slide, Emmanuel já vem forte, né, trazendo uma reflexão sobre a importância, né, da vigilância que todos nós devemos ter com aquilo que nós prometemos, né, às outras pessoas, né, a vigilância e da sinceridade na prática, principalmente dos ensinamentos do Evangelho. Então, o título Protestos Verbais sugere que há uma diferença entre falar e agir, e que muitas vezes as pessoas fazem promessas ou afirmações grandiosas que não traduzem as suas ações concretas. Né? Não existe coerência entre o que se fala e o que se faz. Né? Então, logo no primeiro parágrafo, ele ressalta que o verdadeiro aprendiz do Evangelho deve estar atento e vigilante quando se trata de protestos verbais, ou seja, discursos e promessas que podem não refletir a realidade ou a intenção verdadeira. Tá? Por quê? Porque isso implica que as palavras devem ser alinhadas com o comportamento e os valores que são praticados. Né? Já no segundo parágrafo, ele faz uma crítica às promessas mirabolantes, né? Que são apenas palavras vazias, superficiais, e que são mais adequadas a contextos de leviandade, né? De hipocrisia, do que no verdadeiro entendimento e prática do esforço e do trabalho que são necessários para se alcançar, né, as realizações que são concretas. Né? Então, o texto, logo nesse primeiro slide, nos convida a refletir sobre a necessidade da autenticidade, né, e da coerência entre o discurso e a prática. Então, que nós possamos refletir isso no nosso dia a dia. Tá bom? Já no segundo slide, ele continuando o texto, ele fala: o próprio Cristo não escapou a provas supremas dessa natureza, ainda mais nas vésperas do sacrifício culminante. Aí ele vem falando, né, do que antecedeu ao dia do seu sacrifício. Né? Então, ele fala o seguinte: vemos os discípulos protestarem fidelidade e devotamento. Pedro e os companheiros declaravam-se unidos a ele até o fim, hipotecavam-lhe amor e dedicação. Né? Então, aí o Emmanuel já vem trazendo o contexto da passagem que nós acabamos de ler. Então, esse texto ele destaca
que até mesmo Jesus, embora fosse filho de Deus, enfrentou provas e desafios extremos, né? Ele passou por momentos de intenso sofrimento, de angústia, especialmente antes do sacrifício na cruz, né? Então, esse primeiro parágrafo ele indica que Cristo, apesar da sua grandeza, da sua missão divina, não foi poupado de enfrentar testes e dificuldades. Isso serve como um exemplo de que todos nós, independentemente da nossa posição, da espiritualidade que nós possamos ter, passaremos por desafios em nossas vidas. Já o segundo parágrafo refere-se ao contexto, né, das vésperas da crucificação de Jesus. Então, nesse momento, a gente pode perceber que ele enfatiza essa situação crítica, né? Os discípulos reafirmaram verbalmente sua lealdade e sua devoção, né, a ele. Pedro e os demais apóstolos declaravam que estariam com Jesus até o fim, não é? E manifestaram, claro, palavras de amor, de dedicação, de companheirismo, né? Contudo, como a gente pôde observar, na verdade, o que aconteceu foi que eles, no momento de mais dificuldade, né, eles acabaram abandonando, né? Como mencionado anteriormente, apesar de tais protestos que fizeram de formas verbais, alguns discípulos, inclusive Pedro, não é, acabaram falhando nesses momentos decisivos, né? Uma negação que é conhecida por Pedro. Isso por quê? Porque somos humanos e nós somos frágeis, nós temos medo, né? Então, o texto reforça a ideia de que, embora seja fácil prometer fidelidade em palavras, as verdadeiras provas ocorrem em situações desafiadoras, quando é necessário sustentar a verdade, aquilo que foi dito, né, essas promessas, por meio de ações, por meio de atitudes. Não é? Já nesse terceiro slide, vou compartilhar aqui com vocês, Emmanuel continua. Jesus, porém, contava com o Pai e consigo mesmo nos testemunhos decisivos. E apesar dos bens divinos que disseminara entre os aflitos e sofredores, não obstante o devotamento a quantos lhe buscavam socorro sublime, o mestre viu-se absolutamente só, desde a prisão ao crucifixo. Recebera muitos votos de admiração, palavras de reconhecimento, declarações de solidariedade, protestos de amor. Entretanto, o exemplo final revela muitos ensinamentos aos aprendizes vigilantes. Bom, nessa parte aqui, esse terceiro slide, claramente Emmanuel enfatiza a solidão pela qual Jesus passou, os momentos que ele experimentou, né, mais críticos da sua missão na Terra, né, especialmente durante a sua prisão e a crucificação. Né? Mesmo ele tendo oferecido cura, conforto, né, ensinamentos a tantos necessitados, apesar de receber expressões de todos os cantos de amor, reconhecimento, de admiração, ele acabou sendo abandonado. Né? E enfrentou o seu sacrifício sozinho, claro, sozinho do ponto de vista material. Né? Então, o texto aponta que nos momentos decisivos, Jesus confiava principalmente no Pai, Deus em si mesmo. Isso sugere que em situações extremas, de grande dificuldade, a verdadeira força, a verdadeira segurança vem da fé, da autoconfiança, da autossuficiência espiritual, né? Mais do que qualquer apoio humano, não é? Bom, embora Jesus tenha recebido muitos votos de lealdade, como o texto diz, as palavras de apoio, essas manifestações verbais, não se traduziram necessariamente em apoio real nos momentos mais difíceis que ele viveu, né? Então, a gente vai entender no texto que apesar de todos os gestos de solidariedade que ele recebeu, ele esteve totalmente só durante os eventos que o levaram à crucificação, né? A solidão de Jesus aqui, diante da sua prova final, é claramente apresentado como um ensinamento profundo. Né? Aqueles que seguem os passos de Cristo, aqueles que seguem os seus ensinamentos, se dizem aprendizes, não é, do Evangelho, e devem entender que, muitas vezes,
O verdadeiro testemunho de fé, o verdadeiro testemunho de dedicação acontece quando não há ninguém ao seu redor, né, para nos apoiar. Então, as palavras e os protestos verbais de amor e lealdade podem ser mostras insuficientes, né, se não forem acompanhadas da ação, né, se não forem acompanhadas da presença dos momentos de dificuldade. Então, esse slide, esse parágrafo aqui, ele nos convida a essa reflexão sobre a autenticidade das declarações de fé, de compromisso, né? Sugerindo que a verdadeira devoção ela é revelada mais pelas ações, mais quando se age, do que quando se expressa verbalmente, né? Então, isso é importante que nós tenhamos isso em reflexão. Tá bom, meus amigos? Bom, prosseguindo aqui no próximo parágrafo, o problema da participação nas experiências de alguém nunca se resumirá numa questão de palavras. E aí, reafirmando aquilo que a gente acabou de falar, né? O cenáculo do Senhor, notamos semelhante lição. Judas não pôde partilhar a vitória do Mestre em Jerusalém, como os demais companheiros não conseguiram compartilhar a suposta derrota do Calvário. O que ele quis dizer com isso, né? Esses parágrafos, eles refletem sobre a profundidade do compromisso e da participação nas experiências com outras pessoas, né? Indo além, vamos dizer assim, de meras palavras, de meras intenções, né? Logo no primeiro parágrafo, a gente vê o Emmanuel afirmando que participar das experiências de alguém não se resume a discursos ou promessas verbais. Isso significa, meus amigos, que o verdadeiro apoio se manifesta através de ações, de atitudes verdadeiras, não apenas por meio de palavras. Já o segundo parágrafo, ele traz claramente um exemplo dos discípulos no contexto da vida de Jesus, para ilustrar o quê? Ilustrar essa ideia que nós acabamos de falar, né? No cenáculo do Senhor, local onde Jesus celebrou a sua última ceia, né? Judas e os outros discípulos fizeram promessas, né, de lealdade e afirmaram estar com ele. No entanto, nós sabemos o que aconteceu, né? Ou seja, o que a gente pode trazer aqui? O texto está aqui nos sugerindo que a participação verdadeira nas experiências da lei exige mais, muito mais do que presença física ou de palavras que possam, de alguma forma, trazer apoio. Ele requer comprometimento, ele requer fidelidade, ele requer disposição para compartilhar tanto as alegrias quanto as dores. Então, é importante que a gente possa estar atento àquilo que nós prometemos às outras pessoas, que nós estamos dispostos a estar com ele nos momentos bons e ruins, não é? Enfim, é uma reflexão bem importante. E aí, nesse último slide, Emmanuel diz o seguinte: lembra o Cristo, dá o testemunho e segue firme rumo à realização divina. Nas visões terrestres não é possível fugir às dificuldades desse teor. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito de outro. No sofrimento, suportarás muitas vezes a traição, o esquecimento e o fel dos ingratos. Não desesperes, porém, é preciso esquecer os fantasmas e permanecer servindo ao Senhor. Esse texto bem interessante, né, é do Reformador, julho de 1953, página 153. Bom, finalizando, então, a nossa análise, a gente vê que nesse slide final aqui, ele oferece uma mensagem de encorajamento, né, de perseverança para aqueles que buscam seguir o seu caminho de Cristo, junto a Cristo, né, destacando a importância de nos mantermos num estado de fé, né, e principalmente do comprometimento que nós devemos ter diante das adversidades, das ingratidões que podem surgir, né? Então, a gente vai ver aqui que existe aqui no texto claramente um convite, né? Um convite para que não se esqueça, né, de nunca de manter o exemplo que ele tanto traz na mente, né? Então, tanto as suas palavras quanto as suas ações, elas têm que estar coerentes, né? Dar o testemunho. O que é isso? Significa viver de maneira que seus comportamentos reflitam os ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente vai vendo ao longo do texto que na experiência humana,
as provações, os desafios, eles são inevitáveis. Foram inevitáveis para o Cristo, imagine para nós, né? Então, as ilusões terrestres se referem a situações e sentimentos mundanos, né? Como o desejo de aprovação, o medo das críticas que nós temos normalmente, as reações negativas, né, que outras pessoas acabam tendo. Então, esses desafios fazem parte do processo de crescimento espiritual e não podem ser evitados por nós, né? Então, a gente vai encontrar vários pontos aí refletindo sobre essa questão, né? Principalmente as dificuldades específicas, não vou ir logo no final, as dificuldades específicas que uma pessoa pode enfrentar em diferentes momentos da vida, né? No sucesso, na vitória, né? Não pode haver, por exemplo, oposição e inveja dos outros, que a gente acaba sentindo isso, né? Então, já nos momentos de dor, né, e sofrimento, por exemplo, a gente tem que estar sempre atento, porque a pessoa pode se deparar, muitas vezes, com traições, de ser esquecida por aquelas pessoas que amava, né, que tanto ajudaram, e acabar tendo aquele sentimento de ingratidão, né? Enfim, enfrentando realmente essa ingratidão e ser abatido por isso, né, pela falta de reconhecimento, né? Então, a mensagem ela é bem realista, né? Ela mostra que esses comportamentos alheios, eles são comuns nas interações humanas, e aí vai um pouco daquilo que eu falei, né? Somos mais frágeis do que mal, independentemente de estar em um momento de sucesso ou de dor, né? Então, finalizando aqui, a gente vai encontrar em uma parte do texto também que fala, é preciso esquecer os fantasmas, né? Então, eles servindo ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, dando uma mensagem de esperança, de resiliência para nós, né? Então, o Emmanuel ele aconselha não ceder ao desespero e não se deixar consumir por esses fantasmas da ingratidão, do medo, da dor, né? Então, a mensagem final que a gente pode tirar daqui é um lembrete para não deixar se abater pelas dificuldades, né? Desculpa, no mundo e principalmente pela falta de reciprocidade das pessoas, né? Mesmo que quando enfrentamos a inveja, quando enfrentamos a traição, a ingratidão, é importante nos manter serenos, né? E com a nossa fé constituída, continuando sempre agindo conforme os ensinamentos cristãos. Tá certo, meus amigos? Esse era o texto de Emmanuel, o texto Reformador, 1953. Agradeço aqui a todos vocês pela participação, pelo apoio de sempre. Peço a vocês que deem a opinião de vocês sobre essa passagem. Essa passagem é uma passagem bem importante e que a gente possa, né, na aula ao vivo, trocar bastante experiência sobre isso. Tá bom, meus amigos? Bom, vou finalizar aqui, eu vou colocar mais uma vez aqui a figura minha do nosso Mestre Jesus no primeiro plano. Vamos fazer uma prece de agradecimento nesse momento, pela inspiração que com certeza todos nós recebemos, pelo apoio que foi nos dado, que nós possamos refletir sobre esse ensinamento, que possamos entender e fortalecer a nossa fé, independente das ações que as outras pessoas possam ter conosco. Que nós possamos compreender as suas fragilidades, o seu momento, não julgá-las, entender que nós também temos as nossas fragilidades, que talvez diferentes das delas, possam não cometer o mesmo equívoco, mas que cometemos outros, então que possamos compreender que todos nós somos frágeis de alguma forma. Pai querido, nos abençoe nesse momento, fique conosco em cada situação, cada momento de dificuldade, momentos bons e difíceis, que nós possamos caminhar em sua direção todos os dias. Que assim seja. Então, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Vou colocar aqui a nossa vinheta final e até mais. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.